Vamos lá. 2 só. Bom, obrigado. Desculpa o atraso aí, pessoal. Obrigado por todo mundo participar aí. Eu vou começar a fazer esse intervalo um pouco mais longo, porque eu sei que o pessoal toca direto, às vezes, do serviço, e eu me enrolei por causa disso também. Tinha umas coisas para fazer em casa, e tá na pernada e não dá tempo. Enfim, vamos lá. Então, a gente está calculando a força de aperto, FI, né? Força pré-carga, também chamada. Eu escolhi 0,75 por essa questão, vezes FP, sendo que FP é AT vezes SP. AT a gente já pegou lá da tabela, daquela primeira tabela, que nem eu falei, né? Do capítulo aqui, ó, 8.1. Sim, pode deixar, vamos botar. Né? Então, esse, no nosso caso, é um parafuso M12, um 7584.3 de área T. E SP vem de outra tabela, que é a resistência do parafuso. Então, sim. Tá? A resistência do parafuso, conforme o que está estampado na cabeça do parafuso. Tá? Então, ali nosso parafuso, eu escolhi um parafuso de classe 8.8, né? Vai estar estampado 8.8 na cabeça do parafuso. Tá? Ele tem um range aqui, mas eu acho que isso aqui tá digitado errado, tá? Acho que é de 1.6 até 36, sei lá. Teria que dar uma olhada na norma. Isso tem na norma também, daria para pesquisar de lá. E aí tem intenção de prova, tá? Proof, que é o nosso SP. Eu sei que não está estipulado aqui. Talvez aqui em algum outro, não. Não tá. Mas esse aqui é o SP, tá? Strange é o SUT, de resistência, e yield é o de escoamento. Tá? Resistência a escoamento, resistência à ruptura e resistência de prova, que é o nosso SP. Então, o nosso FI vai ficar... Onde é que está o nosso FI? FI, não. Aqui. Então, o nosso FI vai ficar 0,75 vezes AT vezes SP, né? O nosso AT é 84,3 e o nosso SP é 600. Deixa eu confirmar se é 600 mesmo, que eu fiquei falando, me perdi na jogada. 600, né? 600 megapascal. Então, ele vai calcular o FI. 0,75 vezes 84,3 vezes 600. 37,7935 newtons. Tá? 38 quilonewtons praticamente. E agora a gente já tem todas as informações para calcular a força do parafuso. Tá? Essa é a força efetiva que vai estar sendo aplicada no parafuso. Tá? Quando eu tiver a força de aperto mais a carga de aplicação, né? Mais a carga, a aplicação de carga. Né? Então, aqui a aplicação de carga, 0,1446 vezes o P. O P a gente calculou aqui no início, 2.000 newtons, mais o FI, tá aqui, ó. Eu falei que ele era bem sobrecarregado, né? 37,935. Isso aqui vai dar 0,1446, 2.000
mais 38,2 quilonewtons. E a força nos membros, 1 menos 0,1446 vezes o P menos então, isso aqui, 1446 mais menos 1 mais 2.000 vezes isso aqui menos 36,2 quilonewtons. Então, ó, negativo, que é bom, tá? Significa que está bem prensadinho, e 38 quilonewtons, que é a força do parafuso. O que eu tenho que verificar agora? Então, ó, essa falha aqui eu já sei que não vai acontecer, tá? Eu estou bem longe aí do zero, né? Isso aqui dá algumas toneladas, 910. 3 toneladas aí de carga ainda, mesmo quando aplicar carga, né? Então, eu falei que eu ia superdimensionar aqui, né? Que estava com medo que não botasse os valores meio nada a ver. Então, tá bem tranquilo. E o FB, 38. Então, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que o meu parafuso não escoe. Eu tenho que garantir que o meu parafuso não escoe. Aí, eu poderia usar tanto a tensão de escoamento com a tensão de prova, tá? Então, tensão de escoamento com a tensão de prova. Na literatura, enfim, se utiliza a tensão de prova. Tá? Tensão de prova. Bom, primeiro. Como é que eu calculo a tensão do parafuso? Eu vou chamar de sigma B. Tensão do bolt, né? Tensão do Usain Bolt é nosso parafuso. A tensão do parafuso é força, como ele é carregado axialmente, força sobre área. Qual força? A força do parafuso. Qual área? A área de AT, né? A área de tração. Então, a força do parafuso, eu pego ela daqui, ó, 38,2 sobre 84,3. Isso aqui vai me dar... lembrando que isso aqui é quilonewtons, né? Então, tem que multiplicar por 1.000. 84,3 vezes... dividido ali. 453 megapascal. MPa. Olha que legal. E o coeficiente de segurança do parafuso, então, vai ser o quê? A resistência sobre a tensão. Qual resistência? Então, vou pegar a resistência de prova, poderia ser de escoamento, e a tensão do parafuso. Por que a gente pega a resistência de prova? Para garantir que eu possa utilizar o parafuso mais de uma vez, né? Se esse número der menor do que 1, não significa que ele vai romper. Aí você pode tentar com SY, significa que ele vai alongar. Então, se você desmontar, você vai ter que trocar o parafuso, tá? E por aí vai. A nossa resistência de prova é 600 e a tensão do parafuso 453. Vamos fazer 600 aqui, dividido por esse valor, 1,32. Tá? É difícil o coeficiente de parafuso dar um número muito elevado. Por quê? Porque você tem a força de aperto aqui, ó, na fórmula. Tá? Força de aperto na fórmula. Até, inclusive, aqui o seguinte. Coeficiente de NB igual SP sobre... O que é a tensão do parafuso? A tensão do parafuso é força do parafuso sobre AT. Né? Show? Posso jogar esse lá para cima, né? AT vezes SP sobre... O que é a força do parafuso? A força do parafuso é CP mais FI. CP mais FI. Olha só. Eu consigo calcular o coeficiente de segurança
tá? Sem precisar passar pela tensão, direto com os dados da tabela. Olha só, o AT é tabelado, o SP é tabelado, C eu calculei, P é a entrada do meu problema e o FI ele é calculado. Então isso facilita no teu dia a dia, né? Tá aqui, ó, sem segurança de escoamento, certo? E 100%. Show de bola, né? Beleza. Fator de carga. Fator de carga diz assim, ó. Quanto eu posso aumentar o P? Quantas vezes eu posso aumentar o P? Até que ele chegue no valor de falha, que é o SP. Aí você isola o N e tem essa fórmula aqui. Vamos calcular quanto que é o nosso NL. NL igual SP a T menos FI sobre CP. No nosso caso, é 684,3. O nosso FI, eu tenho ele salvo aqui em cima. Não tenho 38, é isso? Não, tá errado. Pict, fizer a média, isso aqui deve dar 37,2, não, também não deu. 37,935. Então, isso menos isso, e o CP.1446. Estou calculando o NL aqui, tá, pessoal? Estou demorando um pouquinho, estou fazendo fora da câmera aqui. 2.000 vezes dividido 43,7. Deu para o nosso problema. Ou seja, eu posso aumentar a carga em 43,7 vezes. Certo? Posso aumentar a carga em 43 vezes para chegar até no SP. Olha só que legal. E o fator de separação de junta é quão longe eu estou da força negativa do M. Tá? Então esse valor também vai dar um valor bem alto aí. Fi sobre P 1 menos C. Então, no nosso caso, eu tenho os 37,935. O nosso P é 2.446 menos vezes dividido 22. Tá? Então aqui eu tive todos os fatores de segurança calculados, né, para o escoamento. Não, botei o valor aqui? Não, tá aqui em cima. 1,32. Para o escoamento não, para o SP, né? Quantas vezes eu posso aumentar minha carga? 43,7. E quantas vezes eu posso aumentar para que não ocorra a separação de junta? Então a gente já consegue observar aqui, essa falha aqui vai acontecer antes dessa aqui. Legal, né? Essa aqui tá baixa, professor. Tá baixa, mas, como eu disse, esse valor sempre vai ficar próximo de 1, por causa que eu estou comparando, porque o meu FI, só meu FI já chega a 75% desse valor. Se você fizer 1,1 dividido por 0,75, 1,3333 é o valor mínimo, certo? Utilizando 75. Então, já vou sair direto sempre vou sair desse patamar, desse piso, tá? Então, isso tem que ter essa noção. Professor, no caso, ali no trabalho tem aquela questão que fala dessa questão do, considerando um coeficiente de segurança tal, qual é a classe recomendada. Para essa situação, a gente tem que usar, então, o coeficiente de segurança, o NB ali no caso, né? Deixa eu ver que eu me lembro. O que deu 1,32 para nós, eu presumo. No caso, comparando, né? Ou a gente teria que testar todos e...
Deixa eu ver a tarefa aqui que eu não me lembro. Qual a classe recomendada considerando o carregamento estático e o coeficiente de segurança N igual? Eu já dou a coeficiente de segurança N ali, ó. Eu dou, é o CP, é o NL que eu coloco aí, eu só não coloco o L, tá? Mas tem a fórmula embaixo ali já da coeficiente de segurança. Ah, tá. Esse dado, então, é o NL. Esse dado é o NL. Beleza. É a mesma fórmula aqui do NL aqui. É que aí, vamos lá, ó, o que que você pode fazer, tá? Qual que é a jogada aqui do dimensionamento? É você jogar o 7 aqui no NL, né? CP, o C é só geométrico, certo? O P é a carga que tu tem, enfim. Bom, o FI vai depender do corpo de prova. Você pode até incorporar ele aqui, ó, e isolar o SP, entendeu? O FI também depende do SP, né? FI, olha aqui, ó. O FI é 0,75 AT-SP. Então, a gente poderia até incorporar esse. Se você escolher esse FI, né? Enfim, pode incorporar e pode isolar o SP. E aí você tem, perdão, tem uma ideia de quanto deve ser o teu SP, que seria a tua classe de parafuso, entendeu? Então, essa que é a jogada, é você isolar o SP da fórmula. Uhum. Que a gente tem dois termos no caso ali, né? Beleza. Isso aí. Show. Que mais? E assim, por que a gente diz que o FI é você que determina? Porque aqui você também pode isolar o FI, né? Ou aqui, e encontrar qual que é. Quer ver, ó, por exemplo, aqui. O coeficiente de segurança mínimo é 1. Então, qual que é o F mínimo? FI mínimo. Qual que é a força de aperto mínima para essa junta funcionar? A força de aperto mínima é igual a P1 menos C. Por quê? Porque se for menor que essa carga, vai existir aquela folga. Tá? Quanto que deu essa força aqui para nós? Eu tinha calculado antes, 1446 e o P 2000. Vou fazer 1 menos isso aqui. Olha só, 1710,8 newtons. Tá? Então, essa seria a força mínima. Aí eu posso calcular o torque de aperto mínimo. Claro que aqui eu estou superdimensionado, vai ficar um valor muito baixo, mas isso eu consigo fazer no meu projeto. K vezes D vezes KD. Sumiu outro termo. É o S alguma coisa, será? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, a gente está falando. Cadê meu mouse aqui? Share, parafusos. Torque, calcular o torque. Calcular o torque. Aqui. KFI. É isso. Esse é o termo que eu precisava. Ali. Então, o FE mínimo vai me dar o torque mínimo. O torque mínimo, vou usar zincado, né? Então, ponto 2 vezes 12 vezes essa força aqui, 1710,8. E isso aqui tem que ser dividido por 1000. Tá? Porque aqui tem que ter Newton metro. 12 vezes 1000 dividido 4 Newton metro. Então, um torque bem baixo também, quem já trabalhou em um torque que se dá no parafuso M6, M8, talvez. Então, M12, um torque bem baixo. Então, garantindo esse torque, eu garanto que minha junta não vai separar. Então, minha junta está bem superdimensionada. Depois que eu fiz tudo isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o mesmo projeto, mesma rotina de cálculo para um parafuso mais fino. Tá? Para um parafuso mais fino. Um M10 ou talvez direto um M8. Talvez vá resistir. Olha só que legal, né?
Aí você faz tudo isso, o teu P não vai variar, o teu L não vai variar, mas o teu K vai variar. Então, daqui para baixo você tem que refazer. Ah, isso aqui vai variar também, né? O LD vai variar conforme o tamanho da rosca, enfim. Então, tem que revisar tudo, todo o cálculo até os coeficientes de segurança. Tá? Então, mais ou menos este que é o procedimento. Bom, terminou? Não, não terminou. Vamos terminar a nossa aula de hoje, senão bem longe. Mas aqui eu acho que já deu para ter uma noção bem legal, tá? Bem legal de dimensionamento de juntas parafusadas. Dimensionamento de juntas parafusadas. Algumas folhas aqui, você já dimensiona. Aí tem algumas planilhas prontas na internet, mas eu sempre faço na mão, assim, tá? O que me faz falta, às vezes, é as tabelas já pré-prontas, certo? As tabelas pré-prontas de AT e de diâmetro, que facilitariam o trabalho. Mas eu normalmente ou faço eu mesmo planilha, ou faço na mão. E existem normas, né? Existe uma norma da estrutura metálica lá que faz um dimensionamento um pouquinho diferente, talvez, vamos dizer, um pouquinho mais simplificado, né? Mas ela só garante parafusos estruturais, tá? Que são os parafusos com as cabeças maiores aí. Então fica um pouco restrito nesse sentido, né? Você pode usar para outro parafuso, mas fica por tua conta e risco. É meio tenso. Mas esse método é amplamente utilizado na indústria automobilística, ali pelo conhecimento pelo pouca experiência que eu tive, enfim, é o mesmo método que o pessoal utiliza aí. Fadiga. Tá? Então, isso tudo é carregamento estático. Tudo que a gente falou agora é para uma carga só, né? Quando a gente tem vibração aplicada, fadiga, tá? A gente aplica os métodos do capítulo 6, aqueles que a gente aprendeu. Tá? Normalmente, um parafuso falha 15% embaixo da cabeça, 20% entre a rosca e a parte lisa, 65% na rosca da face da porca. Então, é esse aqui o nosso cara de maior preocupação. Tá? Maior preocupação é aqui que a gente vai dimensionar o nosso parafuso. Fator concentrador de tensão para fadiga já vem prontinho, não precisa fazer nada. Ó, já vem o KF de bandeja. Tá? Até 5.8 e de 6.6, enfim, para 10.9, né? Roscas laminadas e roscas usinadas, tá? E esse aqui, o fillet, seria, ó, embaixo da cabeça, o concentrador de tensões. Como ele é um concentrador de tensões menor, não é aqui que vai quebrar, né? Vai quebrar na fadiga, embaixo da porca. E aqui está a grande diferença entre roscas laminadas e roscas usinadas. As roscas laminadas têm maior resistência à fadiga. Isso no cálculo já fica expresso. Tá? Como parafusos são normalizados, a resistência à fadiga, o Endurance, o SE, também é conhecido. Então, eu já tenho uma tabelinha aqui, ó, como SE já determinado. Então, esquece, não precisa fazer o K, KB, KC, certo? Como o parafuso ele é todo normalizado, o SE também fica normalizado, né? Conforme o que? O grau de resistência classe de resistência do parafuso, obviamente. Então, o ISO 8.8 vai ter um SE de 129 megapascal. O 10.9, 162. 12.9, 190, certo? Diretaço. Então, você já tem o KF tabelado e o SE tabelado. Isso é uma baita mão na roda. Uma baita mão na roda. Fadiga. Aqui talvez fique um pouquinho mais complicado.
Aqui fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Por quê? Deixa eu ver se eu consigo alcançar isso aqui de uma maneira interessante. O papel. Vamos imaginar então o nosso gráfico, tensão, e aqui vamos imaginar o tempo. Tá? Então eu tenho lá meu parafuso produzido em belo composto, né, esperando na prateleira, seu momento de destaque. Você vai pegar o parafuso e vai montar o parafuso. Quando você montar o parafuso, o que acontece? Você aplica uma tensão que a gente chama de FI sobre AT, que é a nossa pré-carga. Até meio pequeno meu gráfico aqui, né? FI, a nossa pré-carga. Apliquei e aí ele vai ficar aqui na nossa pré-carga por um tempo. Vou até passar aqui, ó. Até que chega a hora da sua aplicação. Além da pré-carga, eu joguei um carregamento P, certo? Carregamento externo. Beleza? Carregamento externo. E aí eu tenho vários tipos de carregamento, né? Esse carregamento P, eu posso carregar e soltar. Carregar e soltar. Carregar e soltar. E ele se comportaria de uma maneira assim. Certo? Ou eu poderia carregar um pouco menos, carregar mais, carregar menos, carregar mais, aí teria mais um delta. O que eu quero dizer é o seguinte. Para esse carregamento, qual que é a minha tensão média? E quanto é minha tensão alternada? A tensão média é o FI mais um carregamento P médio. Está visualizando isso? E a minha tensão alternada é o delta do P, a variação do P, do carregamento P. Tá? Então, o carregamento médio não é só a força de aperto. Né? Você tem uma componente P, cadê a tensão média aqui? Ó. Ele tem uma componente P atuando na tensão média. Certo? Uma mais a outra dividido por 2. Mais a força de aperto. E a alternada, uma menos a outra dividido por 2. Tá claro isso? Então, aqui eu tenho a força e a área. A força e a área. Para me dar a tensão média alternada. Tá? E aí, baseado nessa tensão média alternada, a gente utiliza o critério de Goodman. Certo? Lembra o critério de Goodman? Que diz que qualquer coisa dentro desse envelope está seguro e se passar para fora do envelope, você está com risco de falha. Aqui, ó, tensão inicial, vamos dizer assim, né? A carga, a pré-carga, F sobre AT, que é nossa força de aperto. E aí, conforme eu vou aplicando P, ele vai aumentar tanto a tensão média quanto a tensão alternada. Tá? E aí, o SA, né, limite da tensão alternada e o limite da tensão média é dado pela equação de Goodman, e resolvendo a gente encontra o ponto C, que é o ponto de interesse. Tá? O C que é o nosso ponto de interesse, que é o nosso limite de vida à fadiga. Certo? Então, aqui a gente encontra o SA, que é a tensão máxima, a resistência máxima à fadiga. E dividindo SA por sigma a gente tem a vida em fadiga, baseado no critério de Goodman. Olha que beleza. Tá?
Aqui a gente tem a vida em fadiga. Tem mais, calma lá. Todo tempo, tá tranquilo? 10 minutos, depois trocar de reunião. Normalmente, tá? O carregamento repetido é 0 IP máximo. Normalmente. Então, ou você está com o parafuso apertado, ou apertado mais a carga. Certo? Não existe uma carga intermediária. É isso que ele está dizendo aqui. Para essa condição, a tua equação fica simplificada. Tá? E a tua equação fica simplificada. E para essa condição de P, carregamento repetido, né? Ó, a tua coeficiente de segurança fadiga fica uma equação bem mais simples. Tá? Vamos dar cadê aqui? Para que tá aqui. Aqui ele está com sigma A, e aqui ele já substitui sigma A pela tensão verdadeira. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. SE. SE é tabelado. SUT. SUT é tabelado. AT. AT é tabelado. FI. FI você calculou lá no ano passado, lembra? Aparece aqui de novo. O C é o que você calculou lá no passado, aparece aqui de novo. O P é o carregamento dado do problema. SUT e SE são tabelados. Ou seja, com base no que a gente tem até agora, a gente já consegue calcular a vida e fadiga, de resistência à fadiga. Certo? Bom, enfim, basicamente, e por aí está tranquilo. Essa parte de rebites aí. Vamos calcular para o nosso caso quanto que seria o nosso NF. NF igual, vou pegar a fórmula lá do livro, 2 SE SUT AT menos FI sobre CT SUT mais SE. Então, olha, SE tabelado para a classe 8.8, 129 megapascal. A gente olhou antes, lembra? SUT é tabelado? Onde é que está o SUT? Está lá naquela tabela, a primeira tabela do livro, do slide. Está lá para cima. Primeira não. Desculpa, errei. Ela é o AT. Aqui é a cabeça dos parafusos desenhada. Onde é que ela está? 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 Para baixo. Aqui. 8.8. Agora eu vou pegar a tensão de resistência. 830 para 8.8. Então, SUT, 830. O AT a gente calculando é 84,3. O FI a gente tem no nosso problema anterior. 37 mil alguma coisa? 37.935. Isso aí. O C a gente calculou. 449,46. O P é 2.000. E o resto está dominado. Então, ó. Aqui já tenho todas as informações. Vou só jogar na calculadora. 37935 830 84,3 vezes isso menos isso 129 vezes 2 vezes 446 2.000 830 129 mais vezes dividido 29,8. Então esse seria o coeficiente de segurança à fadiga do meu parafuso. Se eu sair da condição 0 AP, 0 AP, 0 AP, 0 AP, 1 milhão de ciclos. 1 milhão de ciclos.
Olha só que beleza. Barbada, né? Bah, eu queria ter um professor que nem eu, cara. Putz, grilo. Dá tudo assim de mão beijada pros caras. Bah. Isso aí, pessoal. Tá? Tem outros critérios de Gerber, tá? Mas que é o Gerber, ASME, né? Mas vamos lá. Esse é o que o de Goodman aqui é o suficiente, tá? Não precisa ir mais além disso, certo? E é o que é o que eu uso, vamos dizer assim, no que eu pesquisei é o que dá mais tranquilo, mais certo, tá? Mais certo. Melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Melhor custo-benefício. Bom, parafusos fechou. Era mais ou menos isso, tá, que a gente tinha que ver. Tem esse detalhe final aqui, ó. Tem mais uns slides aqui no final. Diz referentes a falhas em parafusos e, ou melhor, juntas parafusadas e rebitadas. Tá? Então, tanto para rebite quanto para parafusos. Tá? E aí, então, as possíveis falhas das juntas, né, das chapas. Isso é bem comum, né? O engenheiro dimensiona o parafuso 100%, mas bota uma chapa muito fina e acaba acontecendo esse tipo de falha aqui, tá? Ou esse tipo de falha aqui, ou esse tipo de falha aqui, que são as comuns, tá? Que eu vejo bastante, assim, que eu já vi, acho que vocês já viram também, uma coisa parecida com isso, tá? Então, além de dimensionar o parafuso, você tem que dimensionar a tua junta também, né? Isso é simples, tá, pessoal? É relativamente simples. E, de novo, eu uso muito a relação proporcional entre parafuso e espessura de chapa. Funciona bem para mim, tá? Então, é a dica que eu dou. Então, falha por flexão, né? Então, a gente tem aqui a tensão de flexão. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Onde o momento é Ft sobre 2, sendo T o espessura das chapas conectadas. A espessura das chapas conectadas. Ou seja, a tua chapa tem que ter uma resistência suficiente para este momento. Tá? Suficiente para esse momento. Ou seja, você tem que achar o momento aqui da resistência da chapa ser maior do que esse momento aqui, do que Ft sobre 2. Tá? Então isso é relativamente tranquilo. E uma vez que você sabe mais ou menos a espessura da chapa, fica bem fácil. Tá? Por que espessura? Porque a espessura manda muito nesse I sobre C aqui. Ó. Ela trabalha aqui ao quadrado. Tá? Então você dimensiona super bem aqui as tuas peças, enfim. Daria para fazer nosso chassi isso aqui? Daria. Daria sim. Deixa eu ver. Eu não tenho a força, mas tudo bem. Eu não tenho a força, é o F1. Não. Vamos lá. Vai acabar a reunião, tá, pessoal? A gente já pula para outra. Eu vou aplicar esse critério no nosso problema aqui, que a gente está trabalhando com ele desde o início da aula. Eu vi que tem uma chassi de 8 milímetros, dá para a gente estimar aí a resistência para ficar claro. Falha por cisalhamento, então força sobre área, tá? Sendo a área de interesse, certo? Perdão. Isso aqui é para cisalhamento de rebites, tá? Você pegar a área do rebite, força sobre a área, então você dimensiona o rebite de forma direta, é isso que está dizendo, né? E a cisalhamento de chapas é utilizado baseado na área